Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar aqui um testemunho sobre o livro que eu acabei de ler. O livro é O Poder Secreto do Jejum e da Oração, Liberando o Poder da Igreja que Ora, do Mahesh Chavda. Esse é um dos grandes homens aí que Deus tem levantado para ensinar e testemunhar sobre o jejum e a oração. Então é um livro muito prático, com muitos testemunhos, né, do poder de Deus sobrenaturalmente liberado quando a gente ora e jejua ao mesmo tempo. Então hoje eu quero compartilhar aqui um testemunho que marcou muito, que é o testemunho do porquê ele começou a escrever esse livro e o porquê, como que Deus introduziu ele nessa dinâmica do jejum e da oração. Então eu vou compartilhar alguns trechos, não vou ler inteiramente, né, o testemunho na íntegra, mas eu vou compartilhar alguns recortes que eu separei aqui, que vai dar para entender a história inteira. Então espero que você seja abençoado, né? Então aqui o autor começa dizendo, né, o seguinte: trabalhei em um hospital para crianças com deficiência mental em Lubbock, no Texas. Exatamente como Jesus foi dirigido ou impelido pelo Espírito Santo ao deserto, fui impelido a entrar no meu deserto no Texas, uma escola pública para crianças com alto grau de deficiência. Meus dias eram preenchidos com horas de sofrimento e interação com as crianças feridas e despedaçadas num ambiente cheio de odores mais podres que você pode imaginar. As crianças com quem eu trabalhava não tinham controle nenhum sobre seu esfíncter. E aí eu perguntei ao Senhor: Senhor, és tu? Realmente foi o Senhor que me trouxe até aqui? E aí ele continua: logo compreendi que o Senhor me havia levado até lá pela sua soberania para me ensinar sobre Ele mesmo. Aquele lugar no Texas foi a minha escola particular do Espírito Santo. O Senhor me disse: minha palavra diz, ainda que te abandonem pai e mãe, eu te acolherei. Quero que você vá e ame esses pequeninos e seja meu embaixador do amor. Então eu fui. Eu pegava aqueles bebês em meus braços, abraçava-os e gentilmente embalava-os em uma cadeira de balanço enquanto orava em línguas, minha língua de oração do Espírito. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que tinha de amá-los também. Era como se Jesus tivesse partido seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava esses pequeninos. Olha só esse trecho, vou ler de novo. Eu sabia que Jesus os amava e sabia que tinha de amá-los também. Era como se Jesus tivesse partido seu coração e colocado um pedacinho dele em mim. Eu verdadeiramente amava aqueles pequeninos. E aí prosseguia. Aí ele conta a história, o testemunho de um rapaz chamado Steve, um garoto de 16 anos. Steve era portador de síndrome de Down, uma moderada a grave forma de retardo mental, frequentemente caracterizada pela redução da capacidade mental e determinadas deformidades físicas. Steve fora atingido com algo muito pior. Ele se automutilava, gritava e constantemente batia no seu próprio rosto. Aí ele conta ali que foram feitos todos os tipos de tratamento, ninguém conseguia conter o garoto e tudo mais com as crises que ele tinha. E aí ele continua: todas as vezes que eu ia até lá, Steve podia sentir o amor de Deus por meu intermédio. Então ele colocava a cabeça no meu ombro e chorava. Até que eu disse: Deus, o Senhor me disse que havia me enviado aqui para amar essas crianças. Qual então é a resposta para o Steve? Muito claramente ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aí ele prosseguia, né? Deus mandou ele jejuar e orar pelo Steve. E aí no 14º dia de jejum e oração, ele continua dizendo assim: mas ainda mantive o jejum até o 14º dia e o Senhor me disse: agora ore pelo Steve. Quando cheguei para o meu turno daquele dia na escola, levei Steve para o meu pequeno escritório, um cubículo, e disse: Steve, sei que talvez não entenda o que eu estou dizendo, mas seu espírito é eterno. Gostaria de lhe dizer que sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para pregar as boas novas para você. Queria que você soubesse que Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Então eu disse: em nome de Jesus, espírito maligno da mutilação, saia em nome de Jesus. De repente, o corpo de Steve foi arremessado a aproximadamente 2,5 metros de altura. Depois caiu no chão e ele deu um grande suspiro. Imediatamente senti um cheiro forte de ovo podre de enxofre queimando, que aos poucos foi desaparecendo da sala. Rapidamente corri na direção do Steve, carreguei nos meus braços e retirei as talas de madeira enquanto ele me olhava com aqueles olhos enormes. Então Steve começou a dobrar seus braços e sentir suavemente seu rosto. Eu o olhei gentilmente tocar seus olhos, nariz e ouvidos. Então ele começou a chorar até soluçar. Ele percebeu que, pela primeira vez, não estava sendo levado a bater em si mesmo.
Suavemente tocava seu rosto e estava liberto. Glória a Deus. Naquele momento inesquecível, o Senhor revelou uma arma poderosa que Ele nos deu para destruir os laços fortes da prisão e para libertar os cativos. Em poucos meses, todas as cicatrizes desapareceram do rosto de Steve. Ele começara a curar-se porque não batia mais em si mesmo. Sinceramente, você só está lendo esse livro por causa do Steve. Sou grato a Deus por esse jovem, pela maneira com que o Senhor usou a minha compaixão nessa situação desesperadora para me poder comunicar a verdade divina que Ele gostaria de comunicar também a você. Então, esse foi o testemunho do Steve, né? Dentro desse livro aí ele conta inúmeros testemunhos que ele tem com o jejum e a oração, e me encorajou demais mesmo. Eu quero, se puder também estar compartilhando outros testemunhos sobre o livro, mas também eu gostaria de compartilhar também aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, na sua vida, porque é muito bom ler sobre essas coisas, mas é melhor ainda quando Deus usa a nossa vida para realizar esses grandes feitos, né? Então era essa a mensagem do dia. Eu sei que ficou um pouco mais longa do que o comum, mas eu tenho certeza que esse testemunho vai abençoar muito o seu dia, vai te encorajar em nome de Jesus. E é isso, vamos para cima, amando Jesus com todo o nosso coração e firmes e fortes. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.